Olá, pessoal! Hoje vamos apresentar sobre o episódio 8 do podcast Projeto Quirino, que fala sobre democracia. Os integrantes são Giovana Neves, Jennifer Despese, João Vitor Dias, Maria Clara e Rafaela Chagas. Vamos falar sobre temas abordados no podcast. Esses temas estão diretamente relacionados com o processo de abolição da escravatura no Brasil. Vamos começar com o período das regências, a revolta de Carrancas e dos Malês, leis em gerais, Bill Aberdeen, Constituição do Império, movimentos abolicionistas e queda do Império e instituição de uma república. O período de regências, que durou de 1831 a 1840, foi um período turbulento na história do Brasil. Ele começou com a abdicação de Dom Pedro I e terminou com a coroação de Dom Pedro II, quando ele tinha apenas 14 anos. Durante esse período, o país foi governado por regentes, que enfrentaram muitos desafios, incluindo revoltas populares e conflitos políticos. Porém, também ocorreram avanços significativos, como a promulgação da primeira Constituição Brasileira em 1824. Oi, gente, eu sou a Jennifer Despese e vou falar um pouquinho sobre a Revolta de Carrancas, a Revolta dos Malês e um pouquinho sobre as 4 leis que foram importantes naquela época. Bom, em 13 de maio de 1833 ocorreu a Revolta de Carrancas, um levante estrategicamente planejado por homens e mulheres subjugados na região de Minas Gerais, mais especificamente nas propriedades da influente família local, os Junqueira. Esse episódio foi um dos muitos eventos de resistência que marcaram a década de 1830, um período de melhoria durante a regência. A abdicação de Dom Pedro I e a impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono imperial deixou a nação vulnerável aos movimentos insurrecionais. A Revolta dos Malês, que teve lugar em Salvador, na província da Bahia, na noite de 24 de janeiro de 1835, ocorreu durante o período do Brasil Imperial, mais especificamente durante o período regencial, de 1831 a 1840. Essa revolta representou uma pronta insurgência organizada por escravizados de origem islâmica, predominantemente das etnias Haussá e Nagô, que buscavam principalmente a garantia de liberdade religiosa. No entanto, a revolta foi facilmente reprimida pelas forças imperiais. Agora iremos mostrar um videozinho para vocês, onde uma situação hipotética sobre a revolta dos Malês e a revolta de Carrancas poderia ter acontecido se existisse jornais e televisão naquela época. Agora falando um pouquinho sobre 4 leis importantes daquela época, começando pela Lei de 1831. Lei de 7 de novembro de 1831, que declara livres todos os escravos vindos de fora do Império e impõe penas aos importadores dos mesmos escravos. A Lei do Ventre Livre determinou que, de 28 de setembro de 1871 em diante, as mulheres escravizadas dariam à luz apenas a bebês livres. A Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em setembro de 1850, decretando a abolição do tráfico negreiro no Brasil. E, por último, a Lei dos Sexagenários foi uma das leis aprovadas no Brasil com o intuito de promover a abolição do trabalho escravo de maneira lenta. Antes de falar sobre o Bill Aberdeen, é importante dar um pouco dos antecedentes do que estava acontecendo na época. Bom, a Inglaterra ela atuava diplomaticamente para que o tráfico ultramarino de escravos tivesse um fim. Um tratado de amizade com a aliança com a Grã-Bretanha foi feito em 1810. Dom João VI prometeu cooperar com o tráfico de escravos. Ingleses só reconheceriam a nossa independência se o Brasil tomasse medidas para impor o fim da escravidão. Então, o Tratado Anglo-Brasileiro de 1826 a 1830 falava que medidas nesse sentido seriam tomadas até 1830, mas isso não ocorreu. Bom, a Lei do Feijó foi em 7 de novembro de 1831. Ela decretava o fim do tráfico negreiro e todos os africanos que entrassem no território brasileiro seriam considerados livres. Mas essa lei foi uma lei simplesmente para inglês ver, porque nada disso que eles prometeram acontecer. O tráfico negreiro no Brasil aumentou entre
1831 e 1845, e cerca de 470 mil africanos foram trazidos ilegalmente para o Brasil. E isso era extremamente escancarado, todo mundo era favorável com essa situação. A Lei Bill Aberdeen foi declarada em 8 de agosto de 1845 por George Hamilton Gordon, mais conhecido como Lord Aberdeen. Ela declarava que a Marinha Real Britânica poderia monitorar o Atlântico Sul à procura de navios negreiros. E esses navios negreiros que transportassem escravos seriam considerados pirataria e seriam tratados como piratas. Houveram vários conflitos e reações contra a Inglaterra, mas o Brasil, que não é bobo nem nada, sabia que o tráfico negreiro era impopular no mundo inteiro. Então ele declarou guerra, mas não contra os ingleses e sim contra a escravidão. A Constituição Brasileira de 1824 falava que se você nascesse no Brasil livre, ou você tendo nascido no Brasil conquistado sua liberdade, você poderia ser considerado um cidadão. Mas você só era investido dos direitos políticos, como votar, se você tivesse dinheiro. Então, isso não adiantava de nada. O que adianta ser cidadão se você não pode nem votar? Antônio Pereira Rebouça era um mestiço e é um exemplo muito grande de indivíduos que eram inseridos no parlamento, sendo vozes individuais para esse movimento contra a escravidão. Mas antes de entendermos o movimento abolicionista, precisamos entender o que estava acontecendo no mundo. Só 4 nações não haviam abolido a escravidão, que eram os Estados Unidos e o Brasil, que eram independentes, Cuba e Porto Rico, que eram colônias de Espanha. Em 1863 foi apresentada a Lei do Ventre Livre, mas o parlamento nem ligou para essa lei, e a escravidão nos Estados Unidos acaba em 1865. Com a Revolução de Cuba, a Espanha decide implantar a lei da abolição gradual da escravidão em suas colônias, sendo elas Porto Rico e Cuba. E o Brasil continuava sendo o único país das Américas que não estava nem se preparando para uma abolição. Bom, é válido enfatizar que o movimento abolicionista foi um período importante de muitas mudanças, tanto sociais e luta por igualdade nos séculos XVIII e XIX. Bom, neste movimento houveram algumas pessoas que o tornaram importantes. Bom, uma delas é o Luiz Gama. Ele foi um abolicionista dedicado e fervoroso advogado dos direitos dos negros e considerado como herói na resistência contra a escravidão no Brasil. Também tem o José do Patrocínio, que foi uma figura central no movimento. A influência dele de jornalista para combater a escravidão e promover a igualdade racial também, algo que é super importante. E também teve o André Rebouças. Ele foi um engenheiro e um ativista considerado como uma figura-chave na luta contra a escravidão e por reformas sociais no Brasil também. Não podemos esquecer desse detalhe. Agora eu vou falar para vocês sobre o próximo slide. Bom, o primeiro tópico é sobre as fugas coletivas dos escravizados. Bom, é válido enfatizar também que esses foram atos valentes de resistência contra a opressão, onde esses grupos de escravizados eles escapavam das fazendas em que eles estavam presos em busca da liberdade. E também é muito válido eu informar vocês de que as tranças que esses que esses escravizados eles faziam eram tranças representativas de lugares onde eles poderiam ir. Por exemplo, como um mapa. Exatamente essa a intenção desses escravos com as tranças. Então não eram simples tranças. E foi uma forma também deles fazerem com que as pessoas que prendiam, vamos dizer assim, elas não soubessem disso.
não estivessem cientes desse ponto. E também algumas igrejas, líderes religiosos também se uniram no movimento abolicionista, influenciando as mentes e contribuindo para a luta pela liberdade. Ou seja, foi algo que também influenciaram de uma forma mais religiosa, que levou esse pensamento, essa forma de pensar para outras pessoas também. Bom, falando um pouquinho agora sobre a Lei Áurea. Ela foi assinada em 13 de maio de 1888 e colocou fim à escravidão no Brasil. Bom, essa conquista, ela não foi repentina, mas sim foi o resultado de décadas de esforço, resistência, conscientização e pressão pública, algo super importante, além da atuação dos abolicionistas, que foi os que eu citei no slide anterior. Bom, as mudanças econômicas e políticas internas e internacionais também influenciaram muito para a abolição, ou seja, tudo foi a favor da abolição. Claro que não exatamente tudo, mas vários tópicos importantes na sociedade. Hoje eu vou falar um pouco sobre a queda do Império e a instituição da República. Bom, vale dizer que esse tópico é resultado de muitos dos processos que já vimos. Para entendê-lo bem, é importante lembrar que a base da monarquia era o trabalho escravo e o apoio dos senhores de escravos. Com a perca de poder do sistema escravista, a monarquia também começou a perder seu poder. Esse processo ocorreu com a força dos movimentos abolicionistas, as revoltas como a dos malês e de Carrancas, a pressão e ameaça da Inglaterra devido ao comércio. Além disso, contou com o apoio de algumas figuras religiosas, mas apenas ter um grande avanço. Com a abolição legal, entre aspas, declarada, no caso a Lei Áurea, os representantes dos senhores de escravos no Congresso exigiam indenização pela perda dos recursos financeiros. Fato esse que é extremamente importante para a gente entender o início da instituição da República. Como já havíamos falado, a instituição da República foi dada em sua maior parte por escravistas insatisfeitos. Fato esse que levou à criação de inúmeros decretos que tinham o objetivo de cada vez mais excluir a parcela negra. Exemplo disso seria o decreto que proibia o direito ao voto aos analfabetos. Uma democracia irreal se pensarmos que apenas 1/3 da população brasileira era letrada e a parcela negra era menor ainda. Foi nesse período também que houve uma grande perseguição à religião de matrizes africanas. Para concluirmos, é importante enfatizar que a relevância da comunidade negra tem sido e continua sendo fundamental em uma série de processos na formação do Brasil. Infelizmente, essa contribuição vem frequentemente sendo negligenciada ao narrar a história. Uma frase extremamente relevante, a qual vimos no podcast, seria: existe uma história do negro sem o Brasil, mas não existe uma história do Brasil sem o negro. Enquanto houver racismo, não haverá democracia.